Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus, porque isso é um grande privilégio. O pastor Cid não pôde estar aqui, tem uns compromissos em Cristal. Pediu para mim estar trazendo uma mensagem hoje para vocês, e hoje eu gostaria de dar sequência naquilo que ele já vem falando nos últimos domingos, que é sobre avivamento. E o título dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração, que eu senti de colocar, é: vocês são um avivamento. Há aproximadamente 9 anos atrás eu cheguei nessa casa, com muitas pontas soltas na minha vida, com muitas coisas ainda para serem alinhadas, resolvidas. E eu cheguei aqui e eu comecei a ter uma comunhão com Deus. Eu comecei a ter um relacionamento com Jesus Cristo. E foi um tempo muito especial na minha vida. Eu me lembro de cultos que nós tínhamos cheios da presença do Espírito Santo, onde nós éramos tomados pelo Espírito Santo. Eu me lembro de vigílias que nós fazíamos na casa da Pati, que nós tínhamos que montar aquela barraca gigante lá de madeira e de lona lá. E o pessoal levava os instrumentos do louvor e a gente fazia o louvor lá. E no final da vigília tinha gente com pó de ouro na mão. Tinha coisas incríveis aconteciam. E nesse tempo, nessa caminhada que eu vim vivendo com Deus, Deus me permitiu viver muitas coisas e ver muitas coisas. A gente tinha um relacionamento muito complicado, eu e a Fábio. E quando nós começamos a buscar o Senhor, Ele começou a tratar essa área na nossa vida também. E começamos a frequentar uma célula. E depois de um tempo, a Paty e o Rafa assumiram uma célula, nós começamos a frequentar essa célula. E essa célula, nós frequentamos 9 meses, depois de 9 meses, nos consagraram a líderes já. Então tudo começou a acontecer muito rapidamente na minha vida, no meu relacionamento com Jesus. Muitas coisas, sabe? Eu me lembro de uma vigília que eu estava na casa do meu sogro e nós passamos o dia lá. Eu dei um cochilado depois de tarde assim, e eu tinha ido para lá de camisa, bermuda, chinela de dedo, e eu acordei assim, eu disse: o Espírito Santo, sei lá, eu não entendia muito bem a voz de Deus ainda, mas eu sabia que tinha alguma coisa que estava falando de mim. Eu não conseguia interpretar direito se era a voz de Deus, mas eu senti um negócio de dizer assim: sai da tua casa, sai de onde tu tá e vai para a igreja. Eu nem me lembrava que tinha vigília. Botei um moletom que tinha na casa do meu sogro, que ele ficava aqui assim, os tênis da minha sogra, e fui para a igreja. Cheguei lá, era um dia de vigília. Tava o pastor Wagner pregando, eu e mais 3 senhoras dentro da igreja. Mas o Senhor abriu os céus. E o Senhor começou a me trazer a lembrança todos esses momentos, tudo aquilo que vivemos como célula. E daí assumimos uma célula, comecemos a viver coisas muito poderosas com Deus ali, sabe? Muitas vidas foram salvas naquele lugar. Deus trazia uma multiplicação de pessoas naquele lugar que tinha gente saindo pela janela, sabe? E eu não entendia muito bem, porque em mim não existia capacidade para tudo aquilo que estava acontecendo. E teve uma ocasião também, sei lá, nem me lembro, 30 e poucas pessoas lá em casa, um monte de gente sentada, uns 10 de em pé, não tinha mais lugar. E as pessoas chegaram no final da célula e disseram assim: semana que vem vou vir, vai trazer meu amigo, vai trazer minha amiga e tal. E eu cheguei pro Alisson e eu disse assim: mano, eu não sei como é que eu vou fazer semana que vem, cara. Não vai caber todo mundo aqui. Ele disse assim: faz o seguinte, vamos fazer lá na casa do meu pai, que ele morava com o pai dele. A gente faz lá fora, daí vai ter espaço. A gente fez a célula, tinha quase 50 pessoas na célula. Numa célula. Sabe? E ali começamos a viver coisas extraordinárias com Deus. Batismo com o Espírito Santo nas células. Numa noite de oração que nós tínhamos na célula, lá na minha casa, a Fábio foi batizada com o Espírito Santo, com o dom de línguas na sala de casa, nesse momento de orações. Então, o Senhor começou a me lembrar disso. E Ele falou no meu coração: talvez tu possa ter vivido, Douglas,
um grão de areia de um grande avivamento. Talvez tu experimentou uma coisa muito pequena perto de um grande avivamento. E desde o dia que eu cheguei nessa casa e até hoje eu escuto as pessoas falarem, as pessoas vêm aqui e profetizam, pessoas que também não são dessa casa vêm aqui e profetizam que essa igreja vai viver um grande avivamento. E eu ouço isso há 9 anos. Tem gente que já escuta isso acho que há mais tempo. E a pergunta que eu faço para vocês é por que a gente nunca viveu esse grande avivamento ainda? Por que isso que nós então estamos falando e que as pessoas profetizam ainda não se concretizou? E eu fiz essa pergunta para Deus nessa semana. O Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra. E a resposta é que às vezes a gente está esperando um grande avivamento, como talvez o avivamento da Rua Azusa, que é um dos avivamentos mais conhecidos, com William Seymour, onde as pessoas passavam na rua de cadeira de roda e saiu caminhando. As pessoas passavam na frente do local ali, da Rua Azusa, naquele prédio onde eles estavam ali, e elas confessavam seus pecados, entregavam suas vidas a Jesus sem ninguém falar uma palavra para elas. E talvez esse grande avivamento não aconteceu porque a gente está esperando ser dessa forma. Que as pessoas vão passar ali na rua, vão sair batizadas no Espírito Santo. E o Senhor ministrou no meu coração que esse avivamento vai acontecer o dia que nós entendermos que cada um de nós é esse avivamento. O dia que a gente entender que cada um de nós é uma peça desse avivamento. E eu disse para o Senhor, então, Senhor, como é que nós fazemos então, Senhor, para a gente se tornar esse avivamento? Como que eu faço para mim ser esse avivamento? Por que a gente ainda não se tornou esse avivamento, Jesus? O que falta? E daí o Senhor me falou essa palavra. Vocês precisam ser vulneráveis ao meu Espírito. Talvez até hoje a gente não viveu um avivamento porque a gente não se tornou uma igreja vulnerável ao Espírito Santo. E guardem essa palavra, vulnerável, que ela vai ser a base dessa mensagem de hoje. O dia que nós entendermos que nós precisamos ser sensíveis ao direcionar, ao conduzir, ao posicionar do Espírito Santo de Deus, as coisas vão acontecer. E nós vamos nos tornar um avivamento. Aquilo tudo que Deus me deu a oportunidade de viver na minha vida, como célula, naquele tempo que fomos líderes ali, eu e a Fábio, e hoje saíram grandes líderes daquele lugar, foi porque o nosso coração estava vulnerável à voz de Deus. A gente estava completamente entregue ao que Deus queria fazer. O nosso coração estava disposto a obedecer qualquer coisa que Deus falasse. Eu me lembro que eu tinha uma vontade de evangelizar as pessoas, que eu encontrava os cachorros na rua. Eu te dizia, aceita Jesus, sei lá, a coa aí que é um amém. Porque era uma sede. Estava completamente vulnerável àquilo que Deus queria fazer. Um dia eu lembro que meu pai chegou para mim e disse assim, tu vai virar pastor? Porque eu só queria saber de ler a Bíblia. Eu só queria saber de orar. Eu queria entender os mistérios que existiam no coração de Deus. E se um dia a gente quiser ser uma igreja que vai viver esse grande avivamento, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser vulneráveis a Deus. Para dar início, eu gostaria de compartilhar 2 textos com vocês. Podem abrir em Gálatas 3:3. Amém? Esse primeiro texto eu quero direcionar ele para pessoas que já têm uma caminhada com Deus. Pessoas que já têm vivido e que já se converteram há um bom tempo e já tiveram muitas experiências com Deus. Amém? Diz assim então: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo próprio esforço?
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora serem aperfeiçoados pelo próprio esforço? Sabe, talvez tu é uma pessoa que está aqui nessa noite, que talvez tu começou muito bem, como eu comecei ali, totalmente vulnerável a Deus. Talvez tu é uma pessoa que está aqui nessa noite que meu Deus, quando tu começou, realmente o teu coração estava disposto a viver o que Deus tinha e queria para ti. Só que chegou um certo momento da tua caminhada que tu tomou as rédeas da tua vida. E tu começou a tomar tuas próprias decisões. E daí tu começou a dizer assim, Deus, até acho que isso aqui não, aquilo ali não. O texto de Gálatas diz que vocês são tão insensatos que começaram bem. E a palavra que Deus tem para vocês que começaram e que se identificaram com isso, voltem a ser vulneráveis a Deus. Voltem a ser vulneráveis a Deus. O segundo texto que eu quero ler está em João 14, 17. Volta um pouquinho ali. E esse texto ele é direcionado para as pessoas que começaram a sua caminhada agora. Amém? Diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não conhece, mas vocês conhecem. Para você que está começando a sua caminhada, aquilo que o mundo não conhece, a verdade foi revelada até ti. Aquilo que você precisa saber, aquilo que é o sentido da tua vida foi revelado a ti. Jesus Cristo é a nossa salvação. E a palavra que Deus tem para vocês que começaram agora: permaneçam vulneráveis ao Espírito Santo. E ser vulnerável ao Espírito Santo não é uma coisa fácil, cara. Não é uma coisa que eu vou dizer assim, Deus, agora eu vou ser vulnerável e tu pode conduzir minha vida. Agora é tu que decide, é tu que determina como é que vai ser as coisas. É uma decisão que requer muitas renúncias. Então eu pedi para Deus, o que nos impede, Pai, de termos um coração vulnerável? O que nós temos que abrir mão? E o Senhor ministrou 4 pontos no meu coração. E a primeira coisa que impede a gente de ter um coração vulnerável é o pecado. O pecado e os prazeres deste mundo nos impede de sermos vulneráveis a Deus. Entenda uma coisa, meus queridos. O pecado nunca vai parecer que é uma coisa ruim. O pastor Wagner falava isso, que o Satanás, o diabo, ele não vai aparecer aqui pintado de vermelho, com um chifrezinho, um tridente na mão e diz, vamos lá, vamos fazer isso que vai ser legal. O pecado, ele muitas vezes, ele se apresenta para nós de uma forma bonita, agradável, gostosa. De uma forma que vai ser muito bom. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus dá uma ordem: não comam do fruto. Mas o fruto era belo aos olhos. Parecia ser muito gostoso, muito delicioso. E muitas vezes o pecado é assim. Ele parece muito bom naquele momento. Mas a consequência do pecado foi perder a comunhão com Deus. A consequência do pecado foi perder a comunhão com Deus. Deus visitava Adão e Eva todos os dias. E eles foram tirados daquele paraíso. Porque eles não obedeceram, porque eles pecaram. Então guarde isso no coração de vocês. A primeira coisa que nos impede de ter um coração vulnerável a Deus é o nosso pecado, cara. E eu falo isso e digo para vocês, fiquem atentos. Porque o inimigo, ele é malandro. E ele vai criar toda uma situação para te levar para esse lugar. E quando tu chegar nesse lugar, ele vai te apresentar uma coisa que não parece ser ruim. A segunda coisa
que nos impede de ter um coração vulnerável são as preocupações com os tesouros. As preocupações com os tesouros nos afastam de Deus. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros aonde? Nos céus. E nós vivemos num tempo onde a gente tem que ser, tem que ter, tem que mostrar que tem que mostrar que é, e tem que ter. E tem que ter. As pessoas fazem competições para ver quem tem mais seguidor no Instagram, porque elas têm que mostrar. As pessoas têm que comprar uma casona, tem que ter um carrão, tem que andar sempre nos lugares top, com as galera top, e postar foto, porque eles têm que ter. E os tesouros desse mundo, cara, muitas vezes vai te afastar de ter um coração vulnerável. Quando tu conseguir olhar para Jesus e enxergar nele o maior tesouro que existe nessa terra, os teus olhos não vão mais olhar e não vão ficar mais atraídos por tudo isso. Eu conheci pessoas que tinham talentos enormes, presentes dados por Deus, mas que foram envolvidos e atraídos pelos tesouros desse mundo, pelas coisas que esse mundo pode oferecer. Só que esse texto ele é muito forte, porque ele diz assim: a traça e a ferrugem vão correr, cara. Vai chegar um dia que tudo aquilo que tu conquistou nessa terra vai ficar de herança para os teus filhos. E os teus filhos, se cuidarem bem, vai ficar de herança para os netos deles. Mas você vai desfrutar disso? Não. Então nós precisamos ser inteligentes e juntar tesouros aonde vai permanecer para a eternidade. Amém? Terceiro ponto que nos impede de ter um coração vulnerável é a religiosidade. A religiosidade pode se tornar uma grande pedra de tropeço para nos tornarmos vulneráveis a Deus. Quando nós falamos em religiosidade, as primeiras pessoas que a gente se lembra dos fariseus. Eles eram pessoas que conheciam todas as leis, conheciam as escrituras, conheciam os mandamentos de Moisés, mas eles não eram vulneráveis a Deus. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos, cara. Um texto de Joel 2:13 diz assim: rasguem o coração e não as suas vestes. Aqui fala de uma atitude externa, mas que dentro do coração não é uma verdade. Sabe, há 2 cultos atrás, eu estava ali atrás e chegou um senhor que eu não conheço quem que ele é ainda. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: tu está apaixonado por Jesus? E eu disse: sim, eu tô. E na hora eu me lembrei desse texto. Será que eu falei isso da boca para fora ou isso é uma verdade no meu coração? E no decorrer do culto eu fui para trás, porque eu gosto de orar um pouco mais alto, não quero atrapalhar ninguém, eu vou para trás. E eu enxerguei um menininho, que também não conheço ele ainda. Sei lá, devia ter uns 12 anos. Cara, ele estava assim, velho. E ele estava adorando a Deus com todo o coração dele. E aquilo mexeu comigo. Mas eu olhei para o lado e vi uma outra pessoa sentada, um outro homem sentado de braço cruzado assim. E eu entendi por que Jesus disse que nós temos que ter um coração de uma criança. Porque uma criança coloca aquilo que está dentro, ele coloca para fora. E ele não tem vergonha de expressar isso. Sabe? No Salmo 51 fala que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos, mas de um coração quebrantado e contrito. Talvez tenha uma pessoa que tu abre as portas da tua casa, faz célula, faz isso, faz aquilo. Deus até se agrada disso. Mas tu quer saber o que mais agrada o coração de Deus? Um coração quebrantado. Os fariseus jejuavam. Os fariseus oravam mais do que os outros. Mas o coração deles estava longe. E muitas vezes nos tornamos religiosos a esse ponto. Quarto ponto.
que nos impede de ter um coração vulnerável são as pessoas. Isso mesmo, são as pessoas. Sabe, muitas vezes a gente está preocupado com aprovações das pessoas. Tem um texto que está em João 5:44 que diz assim: como que vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus? Muitas vezes as pessoas nos afastam de Deus. A partir do momento que a gente fica olhando para elas e fica procurando nelas uma resposta, uma recompensa, um reconhecimento. Poxa Deus, eu fiz tudo para aquela pessoa, olha só o que ela está fazendo comigo. Mas esse texto de João 5:44, ele está dizendo assim: se os teus olhos estiverem fixos em Deus, isso não vai acontecer. Porque tu está fazendo para o Senhor, tu não está fazendo para a pessoa. Então nós precisamos entender que na nossa caminhada, cara, muitas vezes a gente se afasta de Deus por causa das pessoas. Porque fulano fez isso para mim, porque ciclano fez isso para mim. Sabe, a gente viveu muitos momentos, eu e a Fábio, onde as pessoas chegaram a inventar mentiras sobre a gente. Falaram coisas terríveis. E eu não vou mentir para vocês, o nosso coração até balançou, mas o nosso coração estava vulnerável a Deus. E a obedecer o que Ele queria, e mesmo assim a gente permaneceu. Então, muitas vezes as pessoas, o reconhecimento, o feedback, aquilo que a gente quer ouvir das pessoas, começa a corromper o nosso coração. Sabe, igreja, se a gente entendesse isso, acabaria a vaidade dentro da igreja. Porque a gente não pensaria na gente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nós pensaríamos, o que vai glorificar o nome de Deus? Isso vai glorificar o nome de Deus? Essa minha atitude, esse meu comportamento vai glorificar o nome de Deus? Se nós entendêssemos isso, igreja, acabaria os mimimi. Porque nós seríamos um corpo com um único objetivo: glorificar a Deus. E para concluir, eu quero ler o último texto que está em Marcos 26. Se vocês puderem abrir. Marcos 4:26. Amém? E diz assim: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Nesses 9 anos de caminhada que eu tive com Deus, Deus me permitiu viver muitas experiências com Ele, muitos momentos que eu não imaginava viver na minha vida. Depois de 9 anos, eu estou aqui na igreja mais linda que eu já vi, pregando a palavra de Deus. Chegou um dia que o pastor Wagner estava dando um curso, ele disse: eu quero que tu dê essa matéria desse curso. E daí eu cheguei lá para dar a aula do curso, a matéria. O Lucão era meu aluno, o pastor Lucão, o pastor Danilo. Eu pensei: Jesus, me ajuda a completar a 8ª série. E eu estava lá. E muitas coisas o Senhor fez. E se tu me perguntar como que isso aconteceu, Dodi, e eu vou responder para ti: eu não sei como. Eu não sei como. Como esse texto que a gente leu. Ele larga a semente, e sem saber como ela cresce, germina e dá frutos. Mas a realidade é uma. Essa é a verdade. Que quando o nosso coração se tornar vulnerável a Deus, na nossa vida vai começar a acontecer coisas que a gente não vai saber como explicar. O dia que o nosso coração se tornar totalmente sensível a Deus, a gente vai começar a viver e experimentar coisas que a gente nunca imaginou. Então o convite que Deus tem pra gente hoje é: tornem-se
vulneráveis a Deus. E vocês verão um grande avivamento acontecendo nessa igreja. Tornem-se o coração de vocês fixados em Deus. E vocês verão um grande avivamento. Quero convidar o ministério. Porque se nós entendermos essa chave, se essa verdade entrar dentro do nosso coração, cara, a gente não vai viver os prazeres do pecado, a gente não vai viver a religiosidade, a gente não vai ser atingido por aquilo que as pessoas falam. A gente vai viver uma vida totalmente entregue a Deus. E talvez tu está se perguntando aí, Badodi, como que eu faço para me tornar uma pessoa vulnerável então? Eu quero isso que tu está dizendo. Eu quero viver isso que tu está falando. Eu quero ser um avivamento aonde eu estiver. Quero que vocês abram em Lucas 17, 33. Amém? Ele diz assim, vejo umas folhas passando ainda. Amém? Diz assim, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Se você quiser ser um avivamento, se você quiser ter um coração vulnerável a Deus, você precisa morrer. Aquele que perde a sua vida, vai ganhar. Quero te convidar a ficar de pé. E eu queria que tu pensasse um pouquinho sobre aquilo que a gente falou hoje. E que tu olhasse para dentro da tua vida e tu se examinasse e tu visse se existe alguma área dessas que eu falei hoje que talvez tu tá muito vivo ainda. Talvez tu é uma pessoa que tem pecado, cara. Tu tem pecado frequentemente, tu tem cometido erros, tu tem cometido coisas que desagradam a Deus com frequência. Ou talvez tu é uma pessoa que tu tem teu coração focado em tesouros que não são tesouros que são referentes ao céu. A palavra de Deus vai dizer, ali onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ou talvez tu está muito vivo na questão da religiosidade. Tu olha para si próprio e daí tu pensa assim, poxa, agora eu já conheço um pouquinho. Agora eu já entendo um pouquinho. Ou tu está muito vivo ainda, preocupado com aquilo que as pessoas pensam e falam de ti. O convite que Deus tem para mim e para ti hoje é morra. Morra. Morra para as tuas paixões. Morra para os teus prazeres. Sabe, eu tive um início de ano meio conturbado, meio difícil assim. E num dia de noite assim, eu levantei, estava todo mundo dormindo, estava tudo escuro, eu não conseguia dormir. Eu levantei da minha cama, fui, atravessei a cozinha, fui até a geladeira, peguei uma garrafa d'água, voltei até a sala e sentei no sofá. E comecei a falar para Deus, Deus, por que tudo isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que tudo isso aconteceu? Eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que aquilo acontecesse, eu não queria essa realidade dentro da minha vida. Por quê? E Deus me falou isso. O teu coração já não é mais vulnerável a mim. E tu percebeu que tu levantou da tua cama no escuro. E tu foi até a geladeira e pegou água e veio e sentou no escuro e tu não se bateu em nada? Eu disse sim, Senhor, eu vi. E daí o Senhor falou para mim, então eu estou movendo os móveis de lugar. O que aconteceria, Douglas, se eu tirasse uma cadeira do lugar? Deus, eu ia tropicar, ia bater, ia cair, ia me machucar. É isso que eu estou fazendo na tua vida.
Sabe, talvez Deus te trouxe aqui hoje e tu está vivendo momentos difíceis na tua vida, ou tu viveu outros momentos de conflito. Eu quero te dizer, Deus está mudando os móveis da casa, porque Ele te quer de volta, porque Ele te quer no lugar aonde é para tu estar. Mas eu sonho com essa igreja, cara, com uma igreja que vai viver um grande avivamento. Eu sonho com isso, cara. Eu sonho com isso, que quando tocar o louvor, pessoas vão ser curadas, que essa igreja vai faltar espaço. Eu sonho com isso. Eu sonho com isso. Mas sabe, isso só vai acontecer o dia que eu e você entender que nós somos esse avivamento. Isso só vai acontecer o dia que eu e você entender que nós precisamos morrer pra gente, para viver para Ele. Eu posso confessar uma coisa para vocês? É a melhor coisa que existe, morrer pra gente e viver para Ele. Queria te fazer um convite hoje. Que se tu percebe que tu quer morrer mais um pouquinho hoje, ou tu quer morrer por completo, ou sei lá, que tu quer dizer assim: sim, Jesus, eu aceito, eu quero viver esse grande avivamento, e eu quero fazer a minha parte nessa parcela. Eu quero te convidar para tu, num ato simbólico, mas profético e de fé, sair diante do teu lugar e vir diante do altar. E quando tu se colocar aqui diante desse altar, as palavras que possam sair dos teus lábios sejam: Jesus, eu quero morrer para mim mesmo. Eu não quero mais ser o Douglas que eu sou, mas eu quero ser o Douglas que está dentro do teu coração. Eu não quero ser a pessoa que eu tenho sido, mas eu quero ser a pessoa que está dentro do teu coração. Se você quer morrer um pouquinho para si mesmo, quero te convidar, sai do teu lugar. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 13:11: façam isso, compreendendo que o tempo que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Paulo está dizendo assim: chegou a hora, igreja, chegou a hora, igreja, de vocês despertarem do sono que vocês viveram até agora, cara. Chegou a hora, igreja, de tu morrer e tu despertar para o que Deus tem para ti, do que Deus tem para essa igreja, do que Deus tem para mim, do que Deus tem para cada um de nós. Se tu entende isso, e se isso se tornou uma verdade dentro de ti nessa noite, eu quero te convidar a tu colocar para fora isso, cara. Não rasgue as suas vestes, mas rasgue o seu coração. O Espírito Santo, Ele é um ser que Ele passeia no meio de nós, à procura de corações quebrantados e contritos. Eu quero te convidar a abrir os teus lábios e começar a falar com o Senhor Jesus.
quero ser. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ser. Como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Tu és nosso tesouro, Jesus. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Sem você, não sobra nada sem ter grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Sim, Jesus, nós queremos morrer para nós mesmos. Queremos morrer para as nossas paixões. Mas nós queremos viver um avivamento, Pai. Grande amor. Nós queremos, meu Pai, ver os sinais nos acompanhando. Nós queremos, Pai. Hoje Tu chama a Tua igreja para despertar do sono, Pai. Talvez nós estejamos despertando desse grande sono que passamos durante anos, para nos tornarmos, meu Pai, esse avivamento, para nos tornarmos um coração vulnerável a Ti, Jesus. Por isso que eu te peço, Jesus Cristo, vem selando corações agora, Jesus. Sela com Teu Espírito Santo, meu Pai, os nossos corações com essa palavra nessa noite. Tu és o dono dessa igreja. Tu és o dono da nossa vida. Tu és o dono, Pai, dos nossos sonhos. Tu és, Jesus, o dono, Pai, dos nossos planos. Tu és, Senhor, o dono, Jesus, de toda a nossa vida. E nós estamos aqui de passagem para manifestar a Tua glória. Mas que seja esse o momento então, Pai. Obrigado, Jesus, por mudar os móveis de lugar. Obrigado, Jesus, por tirar as coisas do lugar. Ali estava confortável, ali estava seguro, mas não estávamos próximos de Ti. E o melhor lugar de estar, meu Pai, é perto de Ti. Então se faz vivo, Pai. Se faz vivo, Pai. Cante esse louvor de adoração a Jesus. desejável, todos te